Olá a todos. Este vídeo é um vídeo em celebração aos mais de 100 mil inscritos do canal Ciência de Verdade. Muito obrigado a todos. Eu estou bastante contente. Obrigado pelo apoio de todo mundo. E, bom, lá no primeiro vídeo, no vídeo número 1 deste canal, eu prometi que quando a gente chegasse em 100 mil inscritos, eu falaria um segredinho de como a gente cria riqueza, como a gente ganha dinheiro, um segredinho que eu aprendi com o João Cavalcante. Então vamos lá. Bom, como é que a gente faz isso? Eu já falei aqui num vídeo sobre esse assunto, não deixei chegar nos 6 mil inscritos, acabei falando antes porque não consigo guardar muito segredo. Mas eu vou contar agora com um pouco mais de detalhe e deixar bem registrado aqui no título do vídeo. Então assim, para a gente conseguir gerar riqueza nesse mundo, e não estou falando em dinheiro só, estou falando num carro, estou falando em saúde, em qualquer coisa. Para a gente gerar riqueza nesse mundo aqui, a gente tem que construir ela lá em cima, no mundo espiritual, e depois a gente traz a riqueza para baixo, aqui neste mundo físico. A maior potência, a maior força do ser humano é essa capacidade de atuar em dois mundos diferentes, espiritual e material, ok? A gente tem essa facilidade, só que a gente desaprendeu ela. Então, o que o João Cavalcante me ensinou? Ele me ensinou o seguinte: a gente não cria a riqueza aqui, neste mundo material. A gente cria a riqueza primeiro lá em cima, no mundo espiritual, e depois a gente agarra ela e puxa para baixo. E quando ele me explicou isso, tipo assim, para um cara que tinha acabado de terminar o doutorado na USP, etc, tal, você fica meio assim, bom, ok, traduza isso para mim, traduza, porque, meu, não entendo nada do que é mundo espiritual. Não existe esse negócio, existe mundo físico, percebe? As leis da natureza. Aí ele olhava assim e ria, né? Com o olho fechado, e explicava para mim, não, Afonso, o mundo material, ele tem mais ilusões do que o mundo que você não consegue ver. E ele falou, você constrói tudo lá, no mundo espiritual, e traz. E eu falei, tá, na prática, o que isso significa? Alguém aqui já foi no mundo espiritual? Eu não fui, não é verdade? Como é que a gente constrói? Número 1, para a gente construir isso, a gente tem que entender que a gente está atuando nos dois mundos simultaneamente. Eu estou aqui fazendo uma coisa no mundo físico e no mundo espiritual ao mesmo tempo, ok? Ao mesmo tempo, eu estou atuando em dois mundos, eu não estou atuando em um mundo. Você também, é a mesma coisa. Você está atuando em dois mundos, espiritual e físico. No Pai Nosso diz assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu, não é verdade? Os judeus dizem, o mundo físico afeta o mundo espiritual da mesma forma que o mundo espiritual afeta o mundo físico. Interessante. Duas religiões falando a mesma coisa. São irmãs, né? Embora os judeus não gostem de falar isso, e os cristãos também não, mas elas são irmãs. Ou primas, vamos dizer assim. E, bom, como é que funciona isso? Tem uma forma de fazer isso. Número 1, a gente cria o pensamento. Olha, eu vou criar um pensamento do que eu quero. Eu quero um carro, eu quero saúde, eu quero isso, quero aquilo. Vou criar um pensamento. Ponto número 2. Cria o pensamento, agora eu tenho que verbalizar. Não adianta você rezar pensando na sua mente. Quando você reza pensando e falando. Ok? Você tem que rezar sempre pensando e falando. Isso não é reza, percebe? A reza é pronúncia, né? Como é que Deus criou o mundo? Ele diz assim, então Deus disse, haja luz. O que Deus fez? Ele só pensou? Não, ele pensou e pronunciou, ok? E a gente foi criado à imagem de quem? A imagem e semelhança de quem? Do Criador. Ou estou enganado? Alguém não leu a Bíblia aí? A gente foi criado à imagem e semelhança dele. Então, não adianta só pensar, você tem que pensar e falar, você tem que ter coragem de falar. Você não pode ser covarde, você tem que ter coragem no mínimo de falar. Ah, eu vou comprar sei lá, você quer comprar um carro novo, sei lá, um Fiat Uno zero, beleza? Só que assim, você nunca conseguiu comprar mais do que um Fusquinha, mas você quer um Fiat Uno, por algum motivo lá você ficou com aquele negócio que é comprar um Uno zero.
Mas assim, a diferença de dinheiro é muito grande. Você não tá conseguindo. Você tem que ter coragem de falar para as pessoas ao seu redor, ó, data tal, vou comprar um Uno. Você pode até eventualmente adiar um pouco, mas data tal, vou comprar um Uno. Que data? Ah, eu tô pensando lá no dia começo de junho de 2018, agosto de 2018. Põe uma data fixa e tenha coragem de falar para todo mundo. Quando você fala o que você quer e as pessoas ouvem o que você falou, aquilo cria realidade. Por que vocês acham que os filmes falam tanta porcaria pra gente? Porque eles pronunciam e a gente ouve. E nós, como um conglomerado de seres humanos, criamos realidade. Por que vocês acham que eu tô aqui falando um monte de coisa pra vocês? Porque eu quero que o futuro tenha uma realidade melhor. Então eu preciso pronunciar isso e preciso que vocês ouçam pra gente criar esse futuro. Se eu não falar, eu tiver medo de falar, o futuro vai ser sombrio. Se todo mundo tiver medo de falar e só um ficar falando, o futuro é sombrio. Agora, se eu tô falando para vocês e vocês estão falando para outras pessoas, o que a gente tá fazendo? A gente tá criando pensamentos e pronúncia. Quando você fala para uma pessoa que você quer, por exemplo, no mundo, e essa pessoa ouve, ela vai criar um pensamento. Pensamento é uma coisa, eu já falei aqui, o pensamento não é uma coisa abstrata, ele é tipo uma coisa igual a minha camisa, uma coisa igual a árvore, é uma coisa. Bom, uma hora eu falo sobre o que é o pensamento, mas ele é uma coisa, tá? E quando essas pessoas estão criando essa coisa que é o pensamento, se elas se sentirem à vontade de pronunciar e falar com mais pessoas, a gente vai criar um boom de pensamentos. E esses pensamentos vão concretizar um futuro. Então, quando você está com seus amigos e você fala, vou comprar o Fiat Uno, tal, novo, etc. O que você está fazendo? Você está, olha, fazendo eles pensarem, criar pensamentos. O fulano, lá no meio do ano, vai comprar um Uno. Ó, que legal. Entendeu? Então, assim, a gente divide, a gente compartilha. A gente tem que falar. Se a gente não falar, se a gente não pronunciar, não vai funcionar. Então a primeira coisa que a gente faz para criar uma coisa do mundo espiritual, a gente pensa, em seguida a gente pronuncia e depois a gente faz uma outra coisa, põe no papel. Se você não pôr no papel, significa que você não acredita no pensamento e nem no que você falou. Vamos supor, o cara diz assim, eu vou comprar uma Mercedes, vou pôr isso no papel. Só que eu tenho que ter um plano. Então eu tenho que ter um plano. Vou trabalhar tais meses, vou juntar um dinheiro, aí vou investir isso num carrinho de pipoca, vou pôr uma pessoa para trabalhar nesse carrinho de pipoca, vai gerar um faturamento tal, e com esse faturamento eu vou comprar outro carrinho de pipoca e ainda vou estar trabalhando, vou fazer isso assim, assado. Você vai montar um plano. Aí vai estar, depois daquele seu plano, você vai estar lá, ó, o valor é esse. Aí você vai dizer, lá no seu papel, você vai escrever assim: fui até uma loja da Mercedes no dia tal do tal, tirei uma cotação da Mercedes, eu quero a Mercedes, tem 200 tipos lá, eu quero a Mercedes XPTO e o preço é esse, etc, tal, isso aqui é compatível com a entrada, etc. Você vai fazer um plano. Se você não pôr o plano no papel, você vai demonstrar para todo mundo e para você mesmo que você não acredita no que está falando. Se você não acredita no que está falando, você não vai estar criando nada no mundo espiritual. Então você não vai trazer nada para baixo, você não vai ter a Mercedes. Então assim, você vai ter que, número 1, fazer um plano etapa por etapa e escrever no papel. Ah, mas sabe que é, Afonso, sou preguiçoso. Beleza, você não vai conseguir então, tá bom? Olha só, vamos aqui pegar uma análise simples. O PT conquistou o país, basicamente. Os funcionários públicos, muitos são petistas e fazem greve e tudo mais, e o PT está controlando o país. Pergunta, o PT falou o que ele queria? Falou, quer um país assim assado. Todo mundo não ouviu, mas ele falou. Ele pronunciou isso lá no Foro de São Paulo, etc. Um monte de gente ouviu. Ele tem vergonha de pronunciar o que ele pensa? Não, ele vai lá no Foro de São Paulo e fala isso para 1000 pessoas ou mais. Tem um professor se eu não me engano é da Unicamp, eu já falei sobre ele aqui, é um vídeo que eu falo sobre porque eu não quero que me chamem de professor. Que o cara, ele vai numa palestra lá, que ele tá dando, é um cara que inclusive foi candidato a presidente da República, se eu não me engano, e ele fala o seguinte, ele diz que ele quer matar a classe média, ele quer matar todo mundo, ele pronuncia, ele não tem vergonha de pronunciar um absurdo desse. Eu pergunto, por que a gente foi treinado a ter vergonha de pronunciar?
Muitas pessoas entram aqui no canal e falam assim: Afonso, você não tem vergonha do que você fala? Não tenho, porque eu penso isso. Se eu penso, eu tenho o direito de falar. A gente não pode ter vergonha de falar o que a gente pensa, ok? Sabe o que é, Afonso? A gente vive num mundo onde ser hipócrita é melhor por causa de tal coisa. Beleza, cara, você quer ser hipócrita? Beleza, você vai receber o que o hipócrita recebe. Agora, se você quiser ser verdadeiro, não mentir pra você mesmo, você vai receber o que você tá falando. Você vai pensar e vai falar e vai construir alguma coisa. Agora, se você não pôr no papel aquilo que você falou, você não vai estar criando algo no mundo espiritual. Você tem que pôr no papel. Aí o PT fez isso. O PT tem lá o caderno de teses do PT. Ele fala, ele pensa, ele fala e ele escreve no caderno de tese. Agora, quem ajuda eles trazerem isso para a Terra não é Deus, com certeza é o capeta, percebe? Cada um usa as ferramentas que tem. O capeta é um destruidor e Deus, ele ajuda a gente a gerar felicidade, ok? Ele é um promotor de felicidade. Tudo bem? Então, beleza. Então, básico. Os petistas sabem disso, os satanistas sabem disso e os cristãos não conseguem ler o que está escrito no Pai Nosso, assim na terra como no céu. E o que isso significa? Pensar, falar, escrever. Só pensar não funciona, só falar não funciona. Você tem que pensar e falar. Como é que você assegura que o que você está falando você acredita? Porque você tem que acreditar naquele pensamento. Você assegura isso quando você escreve no papel. Não escreveu no papel? Beleza? É assim que funciona. Tem que escrever no papel. Ponto. Então, esse é um ponto. Isso serve para tudo? Serve para tudo, ok? Serve para a gente buscar o que a gente precisa para nossa prosperidade. Agora, serve para ganhar bilhões ou milhões, etc? Também. Só que, o que eu quero falar aqui para vocês, não hoje, mas num próximo vídeo, mais para frente, um vídeo especial aí, talvez de 150 mil inscritos, eu vou ter que explicar para vocês o que é o dinheiro. Porque se todo mundo soubesse o que é dinheiro e a gente ensinasse isso na escola para as crianças, o que é dinheiro, o que aconteceria? Não existiria comunismo, não existiria ladrão, não existiria nada. Mas o pessoal sabe o que significa dinheiro e não explica. E assim, vai me dar um pouco de trabalho tentar traduzir isso para vocês, mas traduzir da minha mente, tá? Não do livro, mas eu vou explicar para vocês o que é dinheiro. Dinheiro não é aquilo que a gente põe dentro da carteira, não é o papel moeda que está lá dentro. Dinheiro é outra coisa, ok? Por que vocês acham que tem gente que ganha tão pouco e tem casa própria, e tem gente que ganha muito dinheiro e não tem? Por que vocês acham que tem gente que ganha pouco e consegue conquistar coisas e tem gente que ganha muito e não consegue? Dinheiro não é moeda, não é valor de moeda, não é dólar, real, não é nada disso. Dinheiro é uma outra coisa muito espiritual. Se você receber uma quantidade de papel moeda que não é compatível com o dinheiro que você tem, de novo, tipo assim, você ganhou na loteria, mas você não tem dinheiro no mundo espiritual, deu pau, entendeu? Se prepara para gastar esse dinheiro com uma doença grave, ou com você ou com sua família, porque é isso que acontece. Agora, semana retrasada, ou semana passada, o cara ganhou na loteria aqui nos Estados Unidos, o dia seguinte descobriu que estava com câncer, no outro dia morreu. Tipo assim, pra você ganhar papel moeda, reais, dólar ou qualquer coisa, você primeiro tem que ganhar o dinheiro do mundo espiritual. Se você quiser pular etapas e ganhar papel moeda, que é esse dinheiro que a gente chama no mundo físico, sem ganhar primeiro no mundo espiritual, se prepara para ter problema, entendeu? Não queira fazer isso, tá? Mais pra frente eu falo sobre isso. Mas hoje o que eu quero firmar na cabeça de vocês é como é que a gente cria coisas no mundo espiritual. Nós somos seres que têm condições de criar coisas no mundo físico e espiritual. Pensamento. A gente tem que falar e a gente tem que escrever. Se não fizer as três coisas, não funciona. Agora, você pensou, falou e escreveu. Trouxe aqui pro mundo físico. Pergunta, precisa de mais alguma coisa? Precisa. Quem constrói a fundação firme para a gente trazer coisas espirituais para o mundo físico, transformar em coisas físicas, é Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, todo-poderoso, acima de tudo misericordioso. Se ele não construir a fundação para a gente, quando o negócio descer para o mundo físico, ele vai estar numa área movediça e vai se destruir, ok? Você vê
muitas pessoas com coisas que assim receberam, mas foram destruídas. Se Deus não criar o alicerce, já era, ok? Não adianta fazer tanto esforço. E tem inclusive um provérbio, que agora eu não vou lembrar qual que é, que diz assim, o homem constrói a casa, mas quem faz o alicerce é o Criador. Se você construir a casa no terreno areia movediça, a casa vai cair. E quem vai garantir que você vai construir sobre uma rocha é o Criador. Então assim, a gente tem que contar com ele. Ele é um sócio nesse empreendimento de trazer do mundo físico para do mundo espiritual para o mundo físico. Sim, o capeta, que é um anjo aí, né? O Hasatan, ele também tem condições de trazer coisas para o mundo físico e dar um alicerce para essas coisas. Só que ele faz isso para destruição, ok? Ele não faz isso para gerar felicidade, ele faz isso para gerar tristeza, para gerar miséria, ok? A gente precisa contar com a ajuda do Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, que puxa a vida, né? Teve um ato de amor muito grande pela gente e através do mérito dele trazer coisas aqui para o mundo físico. E faça valer a pena. Crie coisas que deixe sua família feliz, que deixe o mundo mais feliz, que não deixe ele cinza, que deixe ele colorido. Não no sentido que hoje em dia colocaram, né, de colorido, claro. Deixa ele bonito, como a gente tá vendo aqui, né? Sei lá, cores, né? Tá aqui não é um lugar que tem muita cor, mas vocês entenderam a ideia. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado pela confiança. Eu sei que todo mundo aqui investe um tempo assistindo esses vídeos. Assim, para mim é uma satisfação e eu espero conseguir honrar com esse compromisso, que não é só meu, é de vocês também, porque vocês investem o tempo de vocês. Muito obrigado e até mais.